Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Videocast. Eu sou a Rosalina Leandro e hoje temos como tema estigma social em adolescentes e jovens. Como convidada, temos Alda Campos Aldo Accioni, ela que é ativista e psicóloga. Alda, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite e pela oportunidade de cá estar. É mais um dia para um debate sobre o HIV com ativistas, sobre estigmas sociais, e cá estamos. Alda Accioni possui várias experiências profissionais no ativismo. Conta-nos um pouco como é o mundo do ativismo, tendo em conta principalmente a questão do HIV-Sida nos adolescentes e jovens. Bom, falar de ativismo em relação ao HIV-Sida é uma temática bastante importante e é uma referência ter os ativistas, não é, preocupados com os seus adolescentes e jovens, e é um pontapé de saída para mitigar esta situação até um dado momento, não é? Os ativistas contribuem bastante e significativamente para a prevenção do HIV. Falo que muitos ativistas agora se concentram na consciencialização, né, sobre a prevenção dos cuidados de HIV, sobre a saúde sexual reprodutiva, a saúde sexual abrangente, né, de uma forma abrangente. E estes usam vários meios, né, para que possam chegar a estes adolescentes, não é? Falar do HIV, não estamos aqui só a falar de necessariamente adolescentes e jovens que vivem com HIV, mas também da prevenção, hábitos de prevenção de adolescentes e jovens. Sabemos que o adolescente e jovens é uma fase de comportamentos de riscos, então possivelmente temos que arranjar mecanismos de mitigar qualquer tipo de comportamento de risco, não é? Então, os ativistas até então são uma estrutura bastante que devemos apostar para tentar mitigar esta situação e para poder ajudar adolescentes e jovens com HIV. Falou aqui dos adolescentes ser uma fase de muitas complicações. E como é que fazem para concentrar muitos adolescentes para a sensibilização? Olha, a maioria dos ativistas trabalham em espaços seguros, não é? Quando falamos de espaços seguros, estamos a falar de escolas, não é? Que é um sítio onde vamos encontrar maior número de adolescentes e jovens. Estamos a falar em espaços que necessariamente podemos sair daqui para lá e vamos encontrar maior número de adolescentes e jovens. Escola, igreja, comunidade, atividades que envolvem esta faixa etária. E também temos a partir da conversa face a face, que é eu sair na rua, apanhar um adolescente jovem e podemos ter uma conversa sobre a educação sexual de maneira holística. Atualmente o número de jovens e adolescentes em Moçambique é elevado. O Ministério da Saúde estima uma taxa diária de 76%. Que avaliação faz deste crescimento, tendo em conta o trabalho que os ativistas têm desenvolvendo? Bom, como eu estava a dizer, os ativistas trabalham muito na comunidade e na temática de consciencialização, né? Os ativistas são uma ferramenta bastante importante no que tange a prevenção, né, do HIV-Sida e de outras várias de algumas ITS, não é? E é bastante preocupante, não é, o número elevado, sabendo que os ativistas não estão parados, os ativistas estão a trabalhar dia a dia nas comunidades. Se nós formos a sair aqui, vamos apanhar um grupo de jovens na comunidade a falar sobre um tema que envolve educação sexual abrangente, não é? Então, os ativistas estão a trabalhar, mas nós temos que avaliar as estratégias usadas, né, para a consciencialização do HIV, né? Até que ponto, não é, estas estratégias avaliadas ou pretendidas usadas pelos ativistas estão a ser eficazes para os adolescentes e jovens, né? Até que ponto estes adolescentes e jovens têm acesso à saúde, não é, de forma segura. Então, é bastante
preocupante que os próprios ativistas no campo enfrentam alguns desafios, né? Desafios significativos que em algum momento torna-se uma barreira para continuar com, às vezes nem é falta de informação, né? A taxa sobe cada vez mais, nem é falta de informação. Os ativistas em algum momento, se tu for já a uma escola secundária, se tu for já ao Parque Popular também, que é um sítio onde concentra-se o maior número de jovens e adolescentes, perguntarem sobre o HIV, eles vão falar, não é? Mas nós temos que avaliar até que ponto a informação chega e de que maneira esta informação está a chegar a estes jovens e adolescentes, né? Então, eu penso que é uma parte de parar e refletir e adotar, se calhar, novas estratégias para poder mitigar, né, alguns comportamentos de riscos, né? Olha, eu vou contar uma experiência que uma vez eu estava dando a palestra face a face, como eu disse, no Jardim Parque Popular com alguns ativistas do IAM, da MODEFA. Então, encontramos um grupo de jovens e perguntamos sobre esta mesma questão. Por que o número tem sido elevado cada vez mais, sendo que já há várias estratégias de mitigar esta situação? Então, nós perguntamos, vocês têm acesso à informação? Sim, temos acesso à informação. Então, por que em algum momento acabam adotando comportamentos de riscos, né? Que podem taxativamente vos levar a este caminho? Então, ele disse que é complicado. Conversamos sobre várias componentes que envolvem a educação sexual, a saúde sexual e reprodutiva em particular. E olha que o adolescente diz, olha, é complicado eu aí numa curtição levar uma camisinha, né? Então, se pelo menos houvesse um spray que eu vou sprayar em casa e eu posso fazer e desfazer lá onde vou. Sim. Mas esse adolescente tem acesso à informação, né? Então, até que ponto os adolescentes cagaram a cultura? Porque eu também já tive uma experiência de ir em aqui em Nampula mesmo, em um bairro muito um bocado distante, em que as adolescentes jovens de lá não fazem planeamento familiar, mas são sexualmente ativas, né? Então, nós temos que avaliar essas estratégias que nós estamos a usar. Será que está sendo eficaz? Não é? Porque a resposta que nós queremos com as estratégias que nós usamos é a mitigação desta componente, né, do HIV. É prevenir e promover a saúde, não é? Então, se usando essas estratégias, nós estamos a conseguir mitigar. Os números estão cada vez mais elevados. O que nós podemos fazer? Como sociedade civil, como Ministério da Saúde, né? Então, é preciso avaliar as estratégias usadas. Falou aqui das dificuldades, desafios que os ativistas enfrentam no campo. Quais são esses desafios? Os desafios são vários, né? Primeiro é começar pela cultura mesmo, né? Cultura mesmo. Há casos em que tu vais para uma comunidade, tu vais para uma escola e tu apanhas um adolescente jovem que quer abordar sobre a temática do HIV. E já vem com uma construção, né? Um estereótipos também é um desafio, né? Já vem com certos estereótipos que já tem sobre o HIV. Então, quando o ativista tenta desmistificar aquele estereótipo, em algum momento acabam entrando em conflitos por causa das questões culturais, né? Eu já acompanhei que dizem que tem culturas que não é permitido o uso de preservativo. Então, este também é um desafio que o ativista tem de convencer aquela pessoa para usar o preservativo, tendo que aqui está a ciência e aqui está a cultura. Sabemos que são coisas que minimamente não podem se misturar. Em algum momento temos que respeitar, mas se é uma prática que leva a risco, também nós temos que consciencializar aquela pessoa. Então, os desafios são vários. Dizer acesso a serviços, eu acredito que, pelo menos, dentro da cidade, né, os adolescentes e jovens já têm acesso a serviços. Temos o SAS, né, em que é um sítio em que o adolescente pode procurar ajuda, né? Então, os desafios
que eu acompanho como ativista e tenho acompanhando com os outros ativistas, está mesmo na questão cultural e estereótipos, estigmas que a sociedade já construiu com relação a esta temática. Além de ativista, Alda é também psicóloga. E como psicóloga, qual é o tratamento ou cuidado que os adolescentes jovens devem receber após confirmar a sua positividade no teste do HIV? Bom, primeiro, quando o adolescente ou jovem testa positivo para o HIV, ele precisa de um tratamento abrangente e sensível, né? Sensível por quê? Porque como psicóloga, né? O meu apoio, ou seja, o apoio para o adolescente após o seu diagnóstico é bastante importante por causa da questão emocional, da questão psicológica, da questão social, né? Após o diagnóstico, como este adolescente jovem deve enfrentar estes diagnósticos, tendo em conta o tratamento, os estigmas sociais. E sabemos que um adolescente jovem, após testado, já tem vários estereótipos ligados à componente do HIV/SIDA virado a comportamentos negativos, não é? Então, quando o jovem adolescente se depara com esta situação, a primeira coisa que já vê são aqueles estereótipos ligados à componente negativa, né? Então, é importante, após o diagnóstico, como psicóloga, dar um acompanhamento emocional, primeiro, né? Que aí já é um momento de várias complicações, perguntas de porquê. Então, o apoio emocional é importante, o apoio psicológico também é importante e o bem-estar, né, mental, fazer um acompanhamento, inserir o adolescente nos grupos do apoio, né, inserir o adolescente em locais, né, numa primeira fase, que possam ajudar este adolescente a lidar com este diagnóstico, né? Então, é bastante importante o apoio psicológico e não só psicológico, mas também tem uma componente, né? Eu quando estava na faculdade, tinha uma cadeira que chama-se Psicologia Social da Saúde, em que estudamos muito a componente do HIV virada a comportamentos negativos e positivos. Então, é bastante importante orientar estes adolescentes jovens virado a comportamentos positivos, né? Porque é aí onde o adolescente jovem vai conseguir ter uma saída, né? Ou seja, vai conseguir levar aquilo como se fosse uma malária, se calhar, né? Uma vida com seu autoestima não muito abaixo, se levar aquilo para um comportamento negativo. Então, é bastante importante o apoio psicológico, o apoio emocional, o apoio familiar. Nesse caso, também a psicóloga pode ajudar o adolescente jovem na inserção familiar, né? Porque tem algumas famílias que, após o diagnóstico, acabam isolando o próprio paciente, sim. Então, é importante conversar com esta família, né? Saber que tipo de comportamentos, né, devem adotar agora para que o adolescente não se sinta discriminado, para que o adolescente não se sinta só. Sim. A conversa está mesmo boa, mas para já vamos a um curto intervalo e voltamos já. Estamos de volta à segunda parte do nosso videocast e vamos dar continuidade à nossa conversa. O HIV tem sido uma das principais causas de desistência escolar por parte dos jovens e adolescentes. O que o governo faz para que os adolescentes com HIV
possam permanecer nas escolas? Bom, o HIV em jovens e adolescentes, no que serve na desistência escolar, o governo assim, cria algumas estratégias e mecanismos para a retenção destes adolescentes nas escolas, não é? Algumas ações são desenvolvidas através do governo e parceiros. Por exemplo, o governo cria algumas estratégias para a retenção destes adolescentes. Dentro da escola, falamos de políticas de não discriminação, né? Falamos de ações que em algum momento acabam dando o conhecimento sobre a matéria ao próprio professor, ao próprio diretor, do modo a que consigam, né, acolher este adolescente jovem, de maneira que estes não se sintam afastados, se sintam incluídos, né, e em algum momento para continuar com a sua retenção escolar. E são algumas políticas, né? Algumas estratégias que o governo adota. Também é o apoio à família, ao adolescente, aos alunos, dotando. Temos que o conhecimento, acabamos de falar aqui sobre o conhecimento, é uma ferramenta bastante importante para diversas temáticas, não só para a componente do HIV. Então, se nós dotamos as pessoas de conhecimento, em algum momento vai acabar desmistificando alguns estereótipos, alguns estigmas sociais, e isto vai ajudar muito a própria adolescente, a própria escola e a própria comunidade, né? Dizemos que o HIV não pode ser uma barreira para que o adolescente jovem desista de frequentar a escola, não é? Então, o governo, não só o governo, estamos o governo em parcerias com algumas ONGs que trabalham na componente do HIV, tem sim algumas estratégias. Temos cantina escolar, temos os conselheiros, temos outras ferramentas que o governo adotou, né, para a proteção destes adolescentes e jovens, do modo que estes adolescentes e jovens não desistam de ir à escola, né? Então, a inclusão escolar, né? A inclusão escolar é uma ferramenta bastante importante para a retenção destes adolescentes e jovens dentro da escola. E é uma estratégia que o governo, através do Ministério da Saúde, através de alguns parceiros, né, desenvolvem essas ações dentro das escolas. E não só nas escolas, mas naquela comunidade sim, que está ao redor das escolas, né? Sim. Então, são políticas de não discriminação e algumas outras que o governo já desenvolve para a retenção do adolescente. Sim, o governo faz. Está a trabalhar. É notável? É notável, né? Porque a maioria dos adolescentes com HIV-Sida não estão em casa, estão na escola, quer dizer que as políticas estão a trazer resultado. E não só, percebemos que em algum momento o diagnóstico é sigiloso, por algumas questões, a questão da discriminação, por exemplo. Então, vindo da parte da direção, dos professores e amigos, sabemos que em cada escola, não só secundária, né? Em cada escola que já tem adolescentes com comportamentos de risco, já assalto sexual, né? Já tem lá professores de amigos, que são aqueles que trabalham diretamente com os adolescentes e jovens na componente da educação sexual abrangente. A educação sexual abrangente que já envolve a componente do HIV-Sida. E já tem, em algumas escolas, não todas, tem cantinhos escolares, né, que também está preocupada e virada para atendimento a jovens, adolescentes e jovens. E também tem alguns pares, educadores de pares, que fazem parte, por exemplo, no IAM, o Movimento Juvenil da MUDEFA, tem os educadores de pares que trabalham diretamente nas escolas. Porque assim, a nossa faixa etária são adolescentes e jovens dos 10 aos 25 anos. Então, nós sabemos onde encontrar eles e trabalhamos mais nas escolas porque é lá onde nós encontramos mais o nosso grupo-alvo. Então, em algum momento, faz-se sentir, sim, estas políticas porque está a fazer valer a retenção destes adolescentes e jovens na escola. E não só, agora se formos a ver, já há muita informação, como eu disse, não é falta de informação, já é muita informação do modo de transmissão
do HIV, né? Então, não tem sido uma barreira taxativamente para que o aluno, ou seja, para o adolescente jovem, com acompanhamento, desista de frequentar a escola. Alinhando-se à questão anterior, quais são as entidades que o jovem adolescente pode recorrer de modo a receber apoio necessário e gratuito, caso este perceba de que está sendo vítima de estigma social? Bom, são várias organizações ou instituições que o jovem ou adolescente pode buscar ajuda, não é? De forma gratuita. E atenção, não se paga nada, é gratuita mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, temos o SAS. O SAS que tem alguns hospitais que deveria ter na escola, mas não tem. Em algumas escolas, penso eu, que vão implementar para os anos que seguem. Então, temos o SAS, que é o serviço amigo, né? Então, o adolescente pode ir de forma gratuita, procurar ajuda, procurar apoio, tirar qualquer tipo de dúvida, né? Se, por exemplo, seja sofreu um estigma dentro da sociedade, é lá onde o adolescente vai procurar o aconselhamento. Lá no SAIS também encontramos enfermeiras que trabalham com adolescentes e jovens que já estão capacitadas para dar apoio a qualquer adolescente jovem que for lá em busca de ajuda, né? Temos grupos de apoio, né? Quando falo grupos de apoio, tem aqueles grupos, né, que de outros adolescentes ou de outras pessoas que também estejam com HIV e necessariamente apoiam uns aos outros, né? Então já dão ferramentas básicas ao adolescente jovens de como é que o adolescente deve guiar quando for vítima de algum tipo de preconceito ou discriminação. Temos também as entidades não governamentais que trabalham também diretamente com o HIV-Sida, né? Que também os adolescentes podem buscar apoio de forma gratuita. Por exemplo, várias organizações que trabalham com esta componente, tem lá os psicólogos, né? Tem lá psicólogos da organização, tem lá alguns conselheiros, né, que já estão capacitados para atender este tipo de adolescente caso precise de ajuda. Então, são várias. Por mais que seja uma entidade não governamental, é gratuito, não se paga nada. Estamos mesmo na reta final do nosso videocast. Alda, quais são as suas últimas considerações perante esse tema de hoje? O que eu quero deixar ficar agora, né, é que nós, não só como ativista, né, eu penso que a consciencialização e a preparação em prol da saúde tinha que ser, ou seja, é um papel de todos numa sociedade, né? É um papel de todos. Sabemos que o conhecimento, aqui acabamos de falar que o conhecimento é uma ferramenta bastante importante e isso ajuda a desmistificar alguns estereótipos e estigmas sociais, né? Então, o que temos que agora, daqui em diante, fazer é consciencializar mais, né? É buscar políticas que em algum momento, né? Políticas inclusivas, que os adolescentes e jovens possam ter acesso à saúde de uma forma abrangente, não é? Quando eu falo de uma forma abrangente, em algum momento o SAG é um serviço que está disponível para qualquer adolescente e jovem. Então, sim, é público. Então, penso que devemos, em algum momento, unir esforços para que os números não estejam a subir. Os ativistas trabalham tanto, mas tanto mesmo. Quando nos deparamos com uma situação de elevados números, em algum momento é como se nós não tivéssemos o nosso trabalho não tivesse a ser notado dentro da própria comunidade. Então eu penso que não só nós como ativistas temos que unir esforços, os enfermeiros como enfermeiros devem unir esforços, mas a comunidade em si também deve adotar comportamentos positivos, deve unir esforços para que esta situação não continue sendo abrangente cada vez mais, cada vez mais. Os números estão a subir, é como se nós não tivéssemos a fazer praticamente nada, né? Então, a mensagem que eu quero deixar ficar é que todos nós somos agentes da promoção da saúde, né?
Então, que continuemos a promover a saúde, que continuemos a acolher o adolescente jovem com HIV-Sida, de modo a ter uma convivência mais inclusiva, né? Então, é mais ou menos isso. Chegamos à reta final do nosso videocast. De lembrar de que hoje tivemos como tema estigma social em adolescentes e jovens com HIV-Sida. Eu sou Rosalina Leandro. Não esqueça de acompanhar as nossas programações nas nossas plataformas Facebook e YouTube. Até lá!